Olá, graça e paz, povo de Deus. Uma ótima tarde. Sexta-feira, hoje, né? Para a glória de Deus. Graças a Deus, glória a Deus. Vamos a mais uma live, então. Live de oração, live onde nós vamos estudar o livro de Daniel. Amém? Daniel, capítulo 6, versículos 26 e 27. Amém? Então, Daniel 6, 26 e 27, os versículos. Abra sua Bíblia, procura aí, que tem uma palavra de Deus, diretamente do trono de Deus para a minha e a sua vida. Então, vamos louvar, vamos adorar a Deus, declarar que o nosso Deus é o Deus vivo, é um Deus forte, é um Deus poderoso e que não há outro Deus como o nosso Deus. Estou feliz porque eu vou deixar para trás a velha vida que eu não era feliz. Nas águas eu vou mergulhar, todo meu amor vou me entregar. Uma nova vida vai começar, nos braços do Senhor vou me entregar. Hoje estou feliz, eu vou deixar para trás a velha vida que eu não era feliz. Nas águas eu vou mergulhar, todo meu amor vou me entregar. Uma nova vida vai começar, nos braços do Senhor vou me entregar. Jesus deixou para nós um exemplo de vida. João Batista batizou Jesus. Voltamos à velha vida, renascemos como uma nova criatura. Jesus deixou para nós um exemplo de vida. João Batista batizou Jesus. Sepultamos a velha vida, renascemos como uma nova criatura. O céu está em festa, uma nova vida vai começar. Me entreguei a Cristo, nosso Salvador. O céu está em festa, uma nova vida vai começar. Me entreguei a Cristo, nosso Salvador. Me entreguei a Cristo, nosso Salvador. Aleluia, louvado seja o nome daquele que vive e que reina para todos sempre. Aleluia, glória a Deus, louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus. Senhor, meu Deus e meu Pai, te agradecemos por este dia. Declaramos, Pai, que o Senhor é o único Deus vivo, o único Deus forte, o único Deus poderoso que há em nosso meio, que não há outro Deus como o nosso Deus. Pai, consagramos esta live a Ti, Senhor, para Te adorar, bendizer, exaltar o Teu nome, que é poderoso. Deus, vai guardando, vai livrando de todo perigo, de todo mal, cada filho e filha que aqui está. Abençoa o nosso dia, o nosso mês, que haja paz, que haja prosperidade, livramento e honra para a vida dos Teus filhos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. E amém. Amém, amados? Amém. Vamos então lá no livro de Daniel,
Daniel 6, 26 e 27, os versículos, capítulo 6 de Daniel, 26 e 27. A palavra de Deus diz assim: estou editando, diz, né? Paz e prosperidade. Estou editando um decreto para que em todos os domínios do império os homens temam e reverenciem o Deus de Daniel, pois ele é o Deus vivo e permanece para sempre. O seu reino não será destruído, o seu domínio jamais acabará. Ele livra e salva, faz sinais e maravilhas nos céus e na terra. Ele livrou Daniel do poder dos leões. Glória a Deus, aleluia. Glória. Nós sabemos que Daniel está na Babilônia, um lugar onde há incredulidade, onde existem milhares e milhares de deuses, deuses pagãos. O povo lá da Babilônia era pagão. Então, Daniel, pela sua postura de adorar, de orar o Deus vivo, Daniel, ainda jovem, infelizmente foi para a Babilônia, levado cativo por causa da desobediência do povo israelita, por causa da desobediência dos seus pais. Mas Daniel, apesar de estar num ambiente, num lugar onde havia uma incredulidade, onde havia alimentos, bebidas, nada que tinha na Babilônia se comparava ao lugar de onde Daniel tinha vindo. Daniel, ele se posicionou e disse: eu não vou ficar neste lugar adorando a falsos deuses, crendo numa crença pagã, um Deus que tem olhos, mas não vê, que tem mãos, mas não pega, um Deus que tem ouvidos, mas não ouve. Enfim, Daniel disse: eu vou continuar adorando, eu vou continuar orando, eu vou continuar me alimentando da palavra de Deus, não vou me alimentar de carne desta mesa, não vou beber vinho, não vou me alimentar de nada que vem da Babilônia, porque é pagão, é contaminado. E essa postura de Daniel, de adorar ao Deus vivo, de orar 3 vezes ao dia, isso fez com que o poder de Deus, a graça, o favor de Deus fizesse com que Daniel fosse diferente na Babilônia. E Daniel prosperava naquele lugar aonde ninguém mais prosperava, Daniel prosperava. E Daniel chamou a atenção daqueles homens. E aqueles homens começaram a investigar, a cuidar da vida de Daniel e ver que Daniel era diferente. E eles começaram a querer frustrar os planos de Deus na vida de Daniel. Procuraram de tudo, procuraram defeitos, procuraram problemas na administração, na vida pessoal de Daniel, mas nada encontraram. Então eles disseram: vamos trabalhar na lei do Deus dele, vamos mexer com o Deus dele, vamos mexer com Daniel, vamos planejar atirar esse Daniel lá na cova dos leões. E eles fizeram. Deus, meus queridos, meus amados, Deus, ele vai permitir que os nossos inimigos olhem para nós, até mesmo que zombem de nós, que planejem, né, a morte dos nossos sonhos, dos nossos projetos. Os inimigos vão planejar, vão projetar, porque foi isso que eles fizeram com Daniel. Eles fizeram um decreto, porque lá na Babilônia o rei Dário era bajulado, né, por todos. Ali a bajulação, a falsidade, a mentira reinava naquele lugar. E eles conseguiram convencer o rei de mexer na lei, mas o rei não sabia de nada, porque o rei era amigo de Daniel, ele gostava de Daniel. E isso também chamava a atenção e provocava a inveja e a ira dos inimigos, que planejaram mexer, fazer um decreto, fazer uma lei para prejudicar Daniel. E Deus deixou. Muitas vezes Deus vai permitir que se façam leis, que se façam decretos, que nos prejudiquem, que nos enviem diretamente para a boca de um leão. Mas Deus era o Deus vivo, era o Deus poderoso, era o Deus que Daniel cria em seu coração, que ia livrar ele
de todos os males, de todo o mal, de tudo aquilo que vinha contra ele. E eles planejaram lá no capítulo 6, versículo 7, diz que eles aconselharam o rei a emitir um decreto ordenando que todo aquele que orar a qualquer deus ou a qualquer homem nos próximos 30 dias, esse seria tirado na cova dos leões. Então, meus amados, esse era o decreto. E Deus permitiu que isso acontecesse, que ele fosse atirado na cova dos leões. Mas lá Deus tinha livramento para ele. Lá Deus tinha livramento para Daniel, porque Deus não tem culpado por inocente, nem o inocente por culpado. Então, meus amados, essa passagem que eu acabei de ler, esta passagem que nós lemos, este decreto, porque depois que o rei Dário passou uma noite terrível, uma noite onde ele não dormiu, não comemorou, não dançou, porque ele estava preocupado com Daniel, ele não sabia das armações, ele não sabia que não gostava de Daniel, ele não sabia de nada, ele estava inocente também naquelas armações que aqueles homens prepararam para Daniel. O rei não dormiu, o rei ficou preocupado e o rei foi lá na cova e disse: Daniel, servo do Deus vivo, será que o seu Deus a quem você serve continuamente pôde livrá-lo dos leões? E Daniel responde: o rei vive para sempre. Versículo 21, 22, o meu Deus enviou o seu anjo, fechou a boca dos leões e eles não me fizeram mal algum. Então, meus amados, nosso Deus é um Deus vivo, é um Deus poderoso. Ele não é como os outros deuses. Não há Deus como o nosso Deus. Declare: o meu Deus, o Deus de Daniel é o meu Deus. Então, após este rei que tinha um coração ímpio, um coração incrédulo, ele disse: os deuses que nós adoramos aqui na Babilônia não agem assim, não fazem assim, não livra, não salva como o Deus de Daniel. E ele foi lá editar um decreto, e nesse decreto dizia paz e prosperidade. Estou editando um decreto para que todos os domínios do império, os homens temam e reverenciem o Deus de Daniel. Ele colocou bem claro, é o Deus de Daniel, não são os nossos deuses que fazem esses sinais e estas maravilhas. E ele diz: pois ele é Deus vivo e permanece para sempre. O seu reino não será destruído, o seu domínio jamais acabará. Ele livra e salva, faz sinais e maravilhas nos céus e na terra. Ele livrou Daniel do poder dos leões. Então, meus amados, talvez você esteja vendo o mal se movimentar, os inimigos planejarem, fazerem obras ocultas, desejarem a sua queda, talvez até pessoalmente te espraguejem, talvez falem que você não é para você estar onde você está, fazendo o que você está fazendo, nem prosperando, nem crescendo, mas não temas. Não tema o que o homem pode fazer, não tema os decretos malignos, porque Deus é o Deus que quebra decretos. Deus é o Deus que envia o anjo do livramento e o livramento chega até você, o livramento chega na sua vida. E Daniel, além de ter sido livrado de ser comido pelos leões, foi honrado. O Deus dele recebeu, né? O Deus dele passou a vir, vem da boca do incrédulo, veio da boca de um incrédulo, porque o rei Dário, ele adorava falsos deuses, ele é idólatra. Então, desculpa, o Espírito Santo disse assim para mim: profetiza, declara que é da boca do incrédulo. O incrédulo vai declarar que o Deus que você serve é um Deus vivo, é um Deus poderoso, e que eles vão temer. Por isso declare: o meu Deus é o Deus de Daniel, é o Deus que livra, que salva, que faz sinais na terra e nos céus, e o reino dele não será
destruído, não será abalado, o seu domínio jamais acabará. Sabe o que esse rei está dizendo, meus irmãos? Sabe o que essa pessoa que é incrédula está dizendo? Agora eu creio no Deus vivo, agora eu creio no Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, e que Ele tem todo o poder e domínio sobre os céus e sobre a terra. Amém, amados? Então eu entendo como é forte isso. Talvez você olhe para as pessoas ao seu redor, não sei se você está num trabalho onde as pessoas são incrédulas, numa igreja onde há incrédulos, porque acreditem, são pessoas que precisam ver a manifestação do poder na terra para que elas passem a crer, porque muitos estão na idolatria, adorando a falsos deuses, praticando práticas que não são de Deus, mas Deus vai agir, e quando Deus agir, ninguém vai poder impedir o livramento, a honra que virá para a sua vida, porque agindo Deus, quem impedirá? E Deus agiu na vida de Daniel, porque Deus não tem o culpado por inocente, Deus viu que Daniel não era culpado, então aquele decreto de morte não era para ele, Deus quebrou o decreto ali, Deus enviou o anjo do livramento e o anjo fechou a boca dos leões. Os leões hoje não comerão. Então eu declaro e profetizo que o incrédulo aí que tem te afrontado, que tem aprontado, que tem investido contra a sua vida, não se preocupe com os homens, né? Rei Dário confiou nos homens e a Bíblia diz que maldito é o homem que confia no homem, confia no teu Senhor. Amém? Porque bendito é aquele que confia no Senhor. É isso que a palavra de Deus diz, né? Nós vemos um rei que estava acreditando em fofocas, em mentiras, mas ele viu que Daniel tinha a proteção do Altíssimo e que aquele Deus, o Deus de Daniel, era o Deus vivo, o Deus que livra, o Deus que salva. E esse decreto mudou a história daquele povo. O povo que era incrédulo agora estava crendo, agora estava exaltando, agora estava temendo, agora estava reverenciando o Deus vivo, que Ele tem toda a força, todo o poder e não pode ser abalado por decretos das trevas. Amém? Amém. Recebe essa palavra que vem direto do coração de Deus. Não importa o que estão fazendo, não importa o que planejaram, não importa se o inimigo vem decretando a tua morte física, espiritual, morte de projetos, de sonhos, a sua morte, tudo isso será quebrado pelo poder de Deus. Deus envia anjos. O Salmo 91 diz que Deus envia anjos, dá ordem aos anjos para acampar ao nosso redor, para guardar, para proteger, para quebrar todo decreto maligno contra as nossas vidas. Então que a sua palavra, a sua fé seja renovada hoje por esta palavra. Amém? Amém. Continue crendo, continue com a sua fé no Deus vivo, que Deus agirá em teu favor, assim como agiu em favor de Daniel. Amém, amados? Amém. Vamos então declarar o Salmo 91 e orarmos, declarando que Deus irá quebrar todo mal, todo decreto, declarando que o anjo do livramento chegará na sua vida, chegará e quebrará todo mal, em nome de Jesus. Vamos declarar o Salmo 91, diz: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Todo-Poderoso, pode dizer ao Senhor: Tu és meu refúgio, minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Ele o livrará do laço do caçador e do veneno mortal. Ele o cobrirá com suas penas e sob suas asas você encontrará refúgio. A fidelidade dele será o seu escudo protetor. Você não temerá o pavor da noite, nem a flecha que voa de dia, nem peste que se move sorrateiramente nas trevas, nem a praga que devasta ao meio-dia. 1000 poderão cair ao seu lado, 10.000 à tua direita, mas nada o atingirá.
Você simplesmente olharás e verás o castigo dos ímpios. Se você fizer do Altíssimo o seu abrigo, do Senhor o seu refúgio, nenhum mal te atingirá, desgraça alguma chegará à sua tenda, porque aos teus anjos ele dará ordens a teu respeito, para que o protejam em todos os seus caminhos, com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece com teu pé em alguma pedra. Você pisará o leão e a cobra, pisoteará o leão forte e a serpente, porque ele me ama. Eu o resgatarei, eu o protegerei, pois conhece meu nome. Ele clamará a mim e eu lhe darei resposta. E na adversidade estarei com ele. Vou livrá-lo, vou cobri-lo de honra e vida longa lhe darei, lhe mostrarei a minha salvação. Amém? Amém. Glória a Deus. Aleluia. Então declaremos que o Deus de Daniel é o nosso Deus, o Deus que livra, o Deus que guarda, que protege, que envia os anjos para nos socorrer, para nos dar livramento. E o reino dele não será abalado, não será destruído, porque ele é o Deus dos deuses e Senhor dos senhores. Amém? Amém. Vamos orar? Meu Deus e meu Pai, colocamos agora em Tuas mãos todos aqui que oram conosco, Pai. Meu Deus, que nós sejamos posicionados assim como Daniel, que mesmo diante de um ambiente onde está tudo contaminado, onde há adoração a falsos deuses, onde as bebidas, os alimentos, tudo são consagrados a demônios, tudo é para adorar falsos deuses, mas que nós possamos adorar ao Deus vivo, que é verdadeiro, não a outro Deus como o nosso Deus. Tu és o Deus dos deuses, Senhor dos senhores, Rei dos reis, e a Ti toda a honra, toda a glória, que nós venhamos a temer, não venhamos a praticar todo tipo de pecado, de idolatria, não venhamos a confiar nos homens, porque tua palavra diz que maldito é o homem que confia no homem, mas que nós possamos confiar no nosso Deus, que é o Deus que nos abençoa, que é o Deus que nos livra, que nos salva da boca dos leões. Ó Pai, em nome de Jesus Cristo, quebra todo o decreto maligno contra a vida dos teus filhos e filhas, que nós possamos declarar, que nós possamos ver os nossos inimigos, aqueles que são incrédulos, aqueles que investem contra nós, declarar que o Senhor é o único Deus vivo, o único Deus que faz milagres e maravilhas aqui na terra e nos céus. Pai, em nome de Jesus, nós sabemos que o teu reino não será destruído, que o seu domínio jamais acabará. Nós sabemos que ele livra, ele salva, faz sinais e maravilhas nos céus e na terra, e livra Daniel. O mesmo Deus que livrou Daniel irá nos livrar de todo o decreto maligno, tudo aquilo que é decreto que declara a nossa morte espiritual, morte física, morte dos projetos, dos sonhos. Em nome de Jesus, Pai, quebra agora, dá livramento e honra aos teus filhos, em nome de Jesus Cristo. Amém, amém. E amém. Amém, amados? Amém. Parece, né? Mas não parece. Eu ia dizer parece bobagem, mas está repreendida. Não é bobagem, porque está na palavra de Deus. O inimigo, ele trama em secreto, em oculto, a morte, né? Não só a nossa morte espiritual, como morte física, morte de projetos que são de Deus para a nossa vida, sonhos, né? E por isso que muitas vezes nós devemos orar para que Deus quebre os decretos, para que Deus nos dê livramento, né? Que os decretos malignos, os decretos das trevas venham a prevalecer, porque esse era um decreto, né? Um decreto de morte. Então nós devemos sim orar, pedir que Deus nos proteja, que Deus dê ordem aos anjos dele para acampar ao nosso redor, nos dando livramento. Amém? Então recebe essa palavra, recebe essa oração. A palavra veio diretamente do coração de Deus para nós hoje. Que Deus abençoe sua sexta-feira, Deus abençoe seu sábado, seu domingo, seu fim de semana seja abençoado, que você tenha paz e prosperidade, em nome de Jesus. Amém? Amamos muito vocês e nós voltamos amanhã.